Olá, olá, seja bem-vindo a mais um screencast do Vedovelli. E depois de muito tempo sem gravar um vídeo, eis que me encontro aqui numa tarde de domingo, tomando uma cervejinha, tá um calor absurdo lá fora, e eu decidi não regravar, mas gravar algo parecido com um vídeo que eu fiz no passado e que foi um dos meus vídeos de maior sucesso. É esse aqui, ó, Ubuntu Linux como ambiente de desenvolvimento PHP. Ele foi lançado há um ano atrás e até este momento ele tem 18.240 visualizações, e isso para uma pessoa praticamente anônima como eu é um número realmente expressivo. Então, de onde vem a ideia de gravar especificamente este vídeo? Eu estava fazendo planos ontem para gravar um vídeo sobre Capistrano, fazer o deploy de uma aplicação Laravel com o Capistrano, e aí eu precisei de um servidor zerado. E aí eu me liguei que colocar tudo no screencast só seria muita coisa. Então eu decidi gravar separado a criação de um servidor LAMP, tá? Eu vou digitar aqui na tela, LAMP, significa Linux, Nginx, MySQL e PHP, tá? Diferente de LAMP, que é o A de Apache. Então, criar um screencast separado só para mostrar como criar um servidor de desenvolvimento, um servidor para você fazer o deploy de sua aplicação PHP. Então, vamos lá. Eu vou criar este servidor na DigitalOcean, que é o meu host principal hoje em dia, é onde eu tenho o meu Vedovelli com BR. Você pode ver que o meu droplet para esse Vedovelli com BR, ele foi criado há 2 anos atrás, e agora eu vou criar um novinho só para este screencast. Como se trata apenas de uma demonstração, eu vou criar o mais simples de $5 por mês. No final das contas, eu sequer vou pagar $5, talvez eu pague alguns centavos, porque logo após eu gravar este vídeo, eu vou tirá-lo do ar, tá? E aí, dentre todas essas opções que me são oferecidas pelo painel do DigitalOcean, eu vou ficar com o Ubuntu, porque é uma coisa que é simples de fazer e que atende a maioria das pessoas. O Ubuntu ele é bem popular. Se fosse a minha escolha, eu iria de CentOS, que para servidor foi um dos mais legais que eu utilizei até hoje. Mas, sendo Linux, qualquer um destes 6 aí é muito bom. Tá legal? Então, eu vou manter a localização como New York City, como já está com o meu Vedovelli. Não vou adicionar nada além do que ele já me oferece. Eu vou só incluir aqui a minha chave pública, tá? Que é idrsa.pub, que está na sua pasta home.ssh.idrsa.pub. Se você não sabe do que se trata, é uma chave pública para acesso a SSH. Isso significa que eu não vou jamais digitar a minha senha para acessar o servidor via SSH. Isso me trava a utilizar somente o meu computador, mas isso não é um problema, porque normalmente, enquanto eu estou acordado nesta vida, eu estou na frente do meu computador, tá ok? Então é isso aí. Coloquei ali, eu vou colocar o nome dele de SC Server Ubuntu, que é de Screencast Server Ubuntu. Esse nome é livre, tá? Desculpa, isso é um hostname? Ah, não. Isso é só um label mesmo. E aí eu vou criar. Ele leva um tempinho para poder criar o droplet e instalar o sistema operacional e deixar pronto para acesso. Vamos ter um pouquinho de paciência aqui. Muito bem, ele está me dizendo good to go. Eu vou acessá-lo, provavelmente ele vai dizer que ainda está sendo criado. Ok. Vamos ver se eu atualizando. Muito bem, ele já está pronto para uso. Então, o que me interessa aqui? Me interessa o IP, para que eu possa acessá-lo via SSH. Então, eu vou copiar. No meu terminal, sshroot,
o IP que foi passado. Ok, ele vai colocar esse IP na minha lista de hosts conhecidos no meu sistema operacional. Só para não ficar dúvida, eu utilizo o macOS, tá legal? Então veja, perceba que eu acessei direto, não me foi pedida nenhuma senha. Por quê? Eu estou aqui no meu diretório Home, você vai perceber que eu tenho ali uma pasta chamada SSH, e aí ali dentro eu tenho um arquivo chamado Authorized Keys. Se eu listar o conteúdo dele, você vai ver que ele colocou a minha chave pública que eu previamente já tinha cadastrado na minha conta do DigitalOcean, tá legal? Então o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que eu costumo fazer quando eu crio um novo servidor é desabilitar o login do usuário root via SSH. Veja, quando um hacker ou o hacker é genérico, né? Mas quando uma pessoa mal intencionada está tentando fazer um brute force no seu servidor para tentar invadi-lo, ele não vai ficar tentando adivinhar outros usuários que possam ter acesso. Ele vai tentar no root, porque é o óbvio, todo servidor tem um usuário root, tá? Então convém, por questão de segurança, você criar um usuário para você, aí você coloca o seu usuário dentro do grupo de sudo, para que ele possa atuar com poderes de root, e você desabilita o acesso root. E isso é muito simples. Primeira coisa, eu vou adicionar um novo usuário, que eu vou chamar de Vedovelli, óbvio, tá? Então eu vou colocar um password aqui, para efeitos de demonstração, vou colocar o mesmo nome para a mesma senha, então eu vou chamar, a senha será Vedovelli, todo o resto aqui eu vou deixar vazio, eu vou aceitar isso daqui. Muito bem, aí eu vou até a pasta /home e eu vou listar para ver que tem uma pasta ali, Vedovelli. Muito bem, aí agora eu vou modificar este usuário, tá? Eu vou colocá-lo no grupo sudo e ele será Vedovelli. Muito bem, ID Vedovelli, ali nós temos os grupos aos quais este usuário pertence, tá? Todo usuário pertence a um grupo de mesmo nome e agora ele está também no sudo. E aí eu vou com um Ctrl D, eu vou sair, porque agora eu vou logar como Vedovelli. Ele não vai deixar. Por quê? Porque o usuário Vedovelli não tem aquele arquivo Authorized Keys, que só existe dentro da pasta Home do root. Então eu vou acessar de novo como root. Eu vou dar um cp Authorized Keys, aonde? Home Vedovelli. Tá, eu não tenho essa pasta. Então eu preciso primeiro criar a pasta, -P para ele sair criando todas as pastas no caminho que não existem, /home, /Vedovelli, SSH. Muito bem. Agora cp para home Vedovelli.ssh. E preciso mudar o dono desse arquivo, porque eu copiei, mas o dono dele é o root, porque eu estou atuando como root, convém até eu ir até lá para mostrar. Tá? Então é /home /Vedovelli. Muito bem, veja que eu tenho aqui o Authorized Keys dentro da pasta SSH em Vedovelli, porém o dono dele é root do grupo root. Então eu vou mudar de Vedovelli Authorized Keys. Agora veja que o Vedovelli é dono desse cara, tá? E aí eu vou tentar logar agora como Vedovelli e eu espero que ele me dê acesso. Muito bem, tudo fácil, né? Mas eu vejo que no meu cursor eu tenho $1. Por quê? Quem que está logado? Who am I? Vedovelli. Aí se eu quiser atuar como root, ele vai me pedir a senha e aí agora eu tenho ali um pound, tá? No lugar do dólar, que indica que é um usuário comum, eu tenho um pound que me indica que é um usuário root. E se eu rodar de novo o Who am I, aí eu estou como root. Para voltar ao usuário que é o usuário comum Vedovelli, Ctrl D,
ele volta para a vida velha. Se eu der outro Ctrl D, ele faz o logout do SSD. Então agora que eu sei que eu tenho um usuário que me permite logar, não é root, mas tem poderes de root, eventualmente, eu posso desabilitar o acesso root. Então eu vou lá em etc, eu já vou com o VI, que é para eu poder editar um arquivo, aí SSH e SSHD config, é isso mesmo. Legal, então esse é o arquivo de configuração do SSH. Aí eu vou até permit root login. Ele está me dizendo ali que eu estou modificando um arquivo read only. Então eu dou um ESC, saio sem salvar, aí eu vou em sudo, já tenho ali, né? Sudo. Muito bem, agora eu estou editando como root. E aí sim, eu venho aqui, no. Então, sair e salvar. Muito bem, eu preciso agora reiniciar o SSH, então etc init.d sshd restart. Não tenho, talvez service sshd restart. Ok. E muito bem. E agora eu vou sair de novo do SSH só para garantir que eu não consigo logar como root. Veja, permission denied. Apesar de eu ter uma public key dentro da pasta SSH da home de root, ele não deixou mais eu logar. E isso é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer ao configurar um novo servidor. Então vamos seguir. Então agora é fazer a instalação das coisas que a gente precisa. Então, deixa eu pegar ali SSH Vedoveli. Para ganhar tempo, eu vou colocar-me permanentemente como super user. Então, ok. Para não ficar digitando sudo toda hora. E aí, a primeira coisa é fazer um apt-get update. Se você não sabe o que é o apt-get, é o instalador de pacotes do Ubuntu, que na verdade ele herdou do Debian. E aí eu deixo ele fazer o update. Muito bem, está feito e agora eu vou começar a sequência de instalação. A primeira coisa que eu vou instalar é o meu web server. Muito bem, é install Nginx. Yes, e lá vamos nós. Muito bem, ele está instalado. Eu preciso pegar o IP de novo e vou colar aqui no browser para ver que o Nginx que eu acabei de instalar, ele já está respondendo no IP do meu servidor. E isso é uma boa notícia. Mas neste momento o servidor ele está sem proteção. Por exemplo, o FW status ele está dizendo que o FW está inativo. O que é o FW? É o firewall. Então, antes de ativar o firewall, eu vou incluir o SSH, senão ele não deixa, né? Ele vai me chutar de fora do SSH e eu não vou conseguir voltar. Então a primeira coisa que eu vou habilitar é o SSH. Depois eu vou habilitar o Nginx HTTP. Deixa eu ver se é isso mesmo, Nginx HTTP. Muito bem. E aí, o FW activate. Eu acho que não é activate, é enable. Muito bem, então essa mensagem está me dizendo que esse comando ele pode interromper conexões ativas de SSH. Como eu já tive cuidado de habilitar o SSH, não tem problema. Eu posso habilitar o firewall. Muito bem.
E aí agora eu posso pedir o FW status para ver o que o firewall está permitindo. Olha só, ele está permitindo a porta 22 e ele está permitindo o Nginx. Então, o que eu espero aqui é nada mais do que continuar acessando. Porém, todo o resto está fechado. Mais um item de segurança aí para você riscar da sua lista. Então vamos seguir com a instalação. Agora eu quero instalar o MySQL. Então, install MySQL Server. Muito bem, eu vou colocar o mesmo password para root user, que é VDOVEL, o mesmo que eu já estou utilizando no meu usuário. Na vida real, por favor, não utilize um password tão óbvio e fraco, tá? Crie um password mais criativo ou utilize uma ferramenta. Se você é usuário de Mac, eu recomendo o OnePassword, que é uma ferramenta sensacional. Muito bem, o MySQL está instalado. Agora eu vou rodar Secure Installation. Muito bem. Vou logar como root e vamos ver o que ele me pede para fazer aí, para tornar a instalação do MySQL mais segura. Ele está me pedindo para instalar um plugin para validação de password. Isso é, para quando se criar um novo usuário de MySQL, ele vai forçar você a escolher uma senha mais forte. Então eu vou colocar como sim. Eu quero que seja um medium, não vou forçar o cara a escolher algo muito difícil e não quero modificar o root password nesse momento. Remover usuários anônimos? Sim, eu quero remover usuários anônimos. E desabilitar o acesso remoto para o root login. Eu quero sim. Como que eu vou fazer então para acessar o meu banco de dados com o meu cliente local? No meu caso, o SQL Pro, mas poderia ser o MySQL Workbench. Você vai utilizar SSH Tunnel. O que isso faz? Você primeiro acessa com SSH, a partir do seu próprio software visual ali de MySQL, você acessa via SSH, inclusive utilizando a sua chave pública que está no seu computador, e uma vez estando dentro via SSH, aí sim uma conexão local é feita ao MySQL e o acesso lhe é dado, tá? Procure aí no Google SSH Tunnel, de túnel em português. Então, eu quero sim desabilitar o acesso remoto e eu quero remover o test database. E vamos fazer o reload da tabela de privilégios e pronto, MySQL está seguro. Vamos tentar logar o root password e estou lá logado no MySQL. Muito bem, agora vamos seguir com a instalação, fazendo a instalação do PHP. Então, como é que funciona? Eu estou utilizando o Nginx. Então, eu preciso de uma versão do PHP, que não é uma versão, é uma distribuição de instalação do PHP que funcione bem com o Nginx. E seria o PHP FPM, de Fast CGI Processes Whatever. Tá? Então, é apt-get install PHP FPM. Eu quero também o PHP MySQL para permitir que o PHP converse de forma nativa com o MySQL. Muito bem, instalando. Este demora um pouquinho mais. Muito bem, porém, estão todos instalados. Agora, é preciso só tornar essa instalação do PHP 7 um pouquinho mais segura. Então, eu vou lá no isso aqui mesmo, 7.0 fpm php.ini. Legal. Aí eu vou procurar por fix alguma coisa. Deixa eu ver. É isso mesmo. CGI Fix Path Info. Ele vem comentado e ele está com o valor de 1. Eu vou passar para 0. Vamos entender o que é isso se eu mantiver desabilitado ou com 1, se
se um caminho de um arquivo estiver errado, o PHP vai tentar automaticamente pegar um arquivo mais próximo que possa atender aquele tipo de coisa. Isso é meio nonsense. Isso deveria estar 0 como padrão. É uma questão de segurança. Tá? Vamos ler aqui a mensagem em inglês. Previous behavior was to set path translator. Bom, eu peguei isso numa dica no manual de instalação e fez todo sentido para mim. Então isso não teve qualquer impacto nas instalações que eu fiz no passado e confia em mim, é isso aí mesmo. Eu sei que toda vez que alguém diz confia em mim, você não deve confiar, mas vai por mim. Muito bem, e aí eu vou só reiniciar o PHP 7.0 FPM para que essa alteração que eu fiz tenha efeito. Então, muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho ali um virtual host padrão chamado default, que é o que vai responder a uma chamada feita ao IP. Eu ainda não tenho o domínio. Então eu preciso atualizar este virtual host, que é do próprio Nginx, para que ele possa reconhecer uma chamada PHP. Porque nesse momento, veja, se eu rodar aqui, um arquivo que ainda não existe. Aliás, eu nem sei qual que é a pasta home disso daqui, tá? É info, na verdade. Eu ainda vou criar este arquivo, mas ele me dá um not found. Vamos primeiro localizar aonde está a pasta raiz. Então eu vou até cd/etc Nginx sites available, que é onde estão os virtual hosts. Aí eu tenho ali o default, eu vou editá-lo e eu quero descobrir aonde que os arquivos que são servidos nesse padrão estão acondicionados. Estão aqui nessa pasta, ó, var www html. Então eu já vou direto lá. E aí eu vou criar o arquivo info.php, que eu vou colocar php info para checar o que eu tenho instalado no PHP. Acontece que ele vai fazer o download, porque o Nginx, ou pelo menos este virtual host, não foi instruído a reconhecer e processar os arquivos e os scripts PHP utilizando o interpretador PHP que eu instalei agora há pouco. Então a gente precisa instruir o Nginx a fazer isso. Como que nós fazemos? Nós vamos de novo Nginx sites available, e aí eu vou editar esse cara aqui. Veja, o que esse cara está dizendo? Escute a porta 80 e aí devolva o conteúdo que está nesta pasta. E aí, toda vez que um arquivo chamado index.html, htm, nginx debian tiver naquela pasta, então será o primeiro arquivo a ser mostrado. E aí você percebe que já não tem o index.php. Então a gente coloca aqui index.php, tá? Aí tem mais uma coisinha que a gente precisa colocar, e aí eu vou copiar o que eu já tenho aqui. Vamos acertar essa indentação que ficou meio nojentinha. Muito bem. Você aqui. Eu não tenho muita habilidade com o Vim, tá? Então eu sei assim só o básico. Mas o que está acontecendo aqui? Todo arquivo .php, ele vai incluir esse snippet aqui, ó. Tá? Eu já vou mostrar o que é o que vai colocar o PHP para responder ou para interpretar o conteúdo desse arquivo PHP e devolver a resposta à requisição, tá bom? Eu tenho uma outra indentação sujinha aqui, deixa eu resolver. Não parece que tá grande coisa, né? Pronto. Aí, opa. Muito bem. Vamos dar uma olhada naquela pasta snippets para a gente ver o que tem lá. Ó, tem o fast CGI, então vamos dar uma olhada no conteúdo dele. São apenas instruções para que o PHP FPM interprete os arquivos PHP, tá bom? Legal. Aí agora eu vou utilizar o Service Nginx Restart para reiniciar o Nginx. Se ele não deu nenhuma mensagem de erro, significa que o refresh foi feito
com sucesso e agora sim arquivos PHP podem ser interpretados, porque o Nginx ele não interpreta nada, ele somente decide o que será feito quando uma chamada, uma requisição HTTP chegar naquele IP. Aí ele vai delegar para alguém, ele é simplesmente um porteiro. Tá? E aí neste caso a gente acabou de configurar esse virtual host default para que ele responda com o PHP. Legal, então a gente está quase lá. Tá? Na verdade, a gente já acabou o PHP, ele já está pronto, inclusive, para poder responder, para trabalhar em conjunto com o MySQL, olha só que legal, e também ele já vem com o PDO instalado, que é para você poder conversar com bancos de dados, tá? Então já está tudo pronto. A partir daqui é o seguinte, é você pegar a sua aplicação com o seu framework e determinar se ele tem algum pré-requisito, como por exemplo o Laravel, ele precisa da extensão MBString e não tem nada. Então como que eu faço para instalar? Deixa eu trabalhar lá na minha pasta home, melhor, apt-get install php mbstring. Sim, eu acredito que nem se precise fazer um restart no FPM. Eu acho que é só atualizar aqui, mbstring já está lá, tá? Então é fácil assim instalar novas extensões para o PHP. Então, só para terminar, deixar um ambiente prontinho para você colocar a sua aplicação. Nenhuma aplicação web moderna vive sem Node.js e NPM. No caso agora eu estou utilizando o Yarn. E aí eu vou só finalizar com a instalação destes três caras. Então, voltando ao terminal, eu vou copiar alguns códigos que eu já tenho aqui na minha cola. Então a primeira coisa, eu vou instalar o Node.js, mas antes eu vou instalar o Python Software Properties, que é uma dependência para que eu faça a instalação do Node utilizando o apt-get. Essas instruções de instalação do Node eu copiei do próprio site do Node.js. Então se você for lá, nodejs.com.org, não me lembro, acho que é .com, você vai ver as instalações para o Ubuntu lá. Muito bem. O que eu fiz aqui com esse curl, essa instrução aqui, foi só colocar um novo source, tá? Source no apt-get. E aí agora eu posso rodar o seguinte, apt-get install node.js. Porque o Node, o repositório dele, não vem como padrão no apt-get. Então você pode colocar repositórios adicionais e foi exatamente o que eu fiz aqui. Nesse momento, se você rodar node-v, você já tem ali o cara instalado. A mesma coisa vale para o npm. Olha só, tudo instaladinho. E agora, para finalizar, eu vou instalar o Yarn, que faz o mesmo papel do npm com algumas vantagens. Então eu vou só adicionar ali um novo repositório do próprio yarnpkg.com. Desculpa, eu vou baixar primeiro, depois eu vou adicionar. Aqui é o que eu estou fazendo a inclusão. E aí, apt-get update, para ele pegar os conteúdos desse novo repositório, e apt-get install yarn. Muito bem, rápido assim. E aí, yarn-v, eu tenho lá versão 0.20.3. E com isso eu encerro esse screencast. Olha só que rapidinho, que é subir um servidor Linux para que você possa hospedar o seu projeto. Este servidor ele já está prontinho para receber um projeto Laravel e para receber um projeto que contenha uma programação de front-end moderno, com gerenciador de pacotes, módulo bundlers e esse tipo de coisa. Então, espero que você tenha gostado. Fica aí um forte abraço meu, Fábio Vedovelli, e novos vídeos estão sendo preparados para o Codecasts. Se você ainda não conhece, Codecasts é o meu site junto com outros sócios, ou dependendo de quem está falando, eu sou sócio deles. No fim, somos todos uma família feliz. Gostamos de gravar screencasts, então se você ainda não conhece, codecasts.com.br.
Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço para você e até o próximo screencast do Vedovelli.